Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, Pai. Como é bom, como é gostoso estar na tua casa, cultuando, adorando a um só Senhor, um só Deus. Pai querido, como tu és maravilhoso, como é bom sentir a tua presença. Quando nós sentimos a tua presença, Pai amado, nós alegramos nossas almas. Pai amado, tu estás presente em todo momento de nossas vidas. Pai querido, neste momento ao qual nós queremos ouvir a tua voz, Pai querido, nós queremos apresentar o teu filho, Diácono, Pai Cleison, nas tuas mãos. Teu querido filho, Pai amado, ao qual tem separado, Pai amado, tu tem aplacado a tua palavra no coração dele. Pai querido, que ele venha nesta noite, Senhor, trazer para nós aquilo, Pai, o qual tu pôs no coração dele, Senhor. Que nós possamos reter a tua palavra em nossos corações. Dá a ele, Pai, inspiração na tua palavra. Dá a ele, Pai, continua dando revelação na tua palavra. Dá a ele, cobre ele com teu sangue. Nós queremos ouvir a tua voz. Oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. Amém, igreja? Aleluias. Eu estou feliz porque aprove ao Senhor me concedeu uma oportunidade para pregoar a sua palavra, amém? Eu fiz um voto com Deus há muitos anos atrás que eu jamais rejeitarei de apregoar a sua palavra, amém, irmãos? Aleluias. O Senhor é fiel, irmão, aquele que nos chamou, é Ele mesmo que encarrega de falar por nós, amém? Jeremias, uma certa feita, foi encarregado para pronunciar a palavra de Deus, mas ele falou, Senhor, eu não sei falar. E Deus falou assim, vai, porque eu falarei por ti, eu colocarei as minhas palavras na tua boca, aleluias, exaltado é o nome do Senhor. Os irmãos que trouxeram a Bíblia, abra a palavra do Senhor juntamente comigo, em Lucas, aleluias, capítulo 1, do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas, o médico. Exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero te dizer, irmão, nesta noite, Deus tem uma palavra para as nossas vidas esta noite. Queridos, Deus, Ele é um Deus responsável. Deus é um Deus que preocupa com a sua igreja, que preocupa com o seu povo. Eu quero te dizer que Deus não nos reuniu aqui por acaso nesta noite. Deus quer trazer uma orientação às nossas vidas, porque nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo dias de perseguição, dias a qual o inimigo tem se levantado, aleluias, mas o Senhor, aleluias, Ele me escolheu esta noite para nos trazer uma orientação da Tua palavra, para que nós possamos vencer em nome do Senhor, aleluias. Queridos, Lucas capítulo 1, aleluias, versículo do 5 ao 15, exaltado é o nome do Senhor, aleluias, glória a Deus, e diz assim a palavra do Senhor: houve nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, aleluias, da turma de Abias, e sua mulher era descendente de Arão, e chamava-se Isabel, aleluia. Ambos, aleluias, preste atenção no versículo 6, ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis e em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, aleluia. Vou ler mais uma vez. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade, aleluias. Ora, estando ele a exercer as funções sacerdotais perante Deus na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso, e toda a multidão do povo orava da parte de fora a hora do incenso. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo, ficou turbado e o temor o assaltou, mas o anjo lhe disse: não
não temas, Zacarias, porque a tua oração, ela foi ouvida, aleluias, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João, e terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, aleluias. Os irmãos podem sentar glorificando o nome do Senhor, aleluias. Os irmãos que trouxeram alguma chave, deixa eu ver a sua chave, por favor. Exaltado é o nome de Jesus, aleluias. Eu vejo chave aqui na frente, eu vejo chaves lá atrás. Queridos, eu não sei se essa chave é a chave do seu carro, eu não sei se essa chave que você está na mão é a chave da sua casa. Eu só quero dizer que essa chave que você tem, ela abre alguma porta, amém? Ela abre a porta do seu carro, ela abre a porta da sua casa. E é dentro aí, com o símbolo dessa chave, eu vou intitular a minha mensagem. A oração, ela é a chave da vitória. O crente que ora, ele abre a porta do céu. Amém, igreja? Eu vou intitular a minha mensagem assim, então: a oração é a chave da vitória. Exaltado é o nome do Senhor. Queridos, eu estava orando ao Senhor, estava me separando e me consagrando, e Deus, quando o pregador vai pregar, a pregação primeiramente serve para ele, porque Deus fala com ele, e ele vai ali se alimentando daquilo que Deus está falando com ele, para depois ele transmitir a mensagem do Senhor à igreja, amém? Então Deus falou comigo, irmão, amém? Aleluia, nós estamos falando aqui, irmãos, de um sacerdote chamado Zacarias. Aleluia, para quem não sabe, o nome Zacarias significa Deus se lembra. Aleluia, Deus, eu quero dizer que Deus se lembra de você. Deus se lembra de você na sua casa, Deus se lembra de você no trabalho, Deus se lembra de você quando está alegre, e Deus também se lembra de você quando você está triste e em dificuldade. E para quem não sabe, o nome Isabel significa Deus faz pacto. Aleluia, Deus faz pacto. Querido, eu posso ver aqui que ambos eram justos diante de Deus e andando irrepreensíveis diante do Senhor. Aleluia, eu vejo aqui, queridos, esse casal traz um exemplo para o meu casamento, porque a Bíblia diz que não era Zacarias que andava irrepreensível, a Bíblia diz que ambos andavam irrepreensíveis, observando todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Para quem não sabe o que é ser irrepreensível, eles não dão motivo para ser repreendido, para repreensão. Exaltado é o nome do Senhor. O sumo sacerdote ou seus superiores não precisava chamar Zacarias na sala e sua esposa, porque eles eram irrepreensíveis, irmão, porque eles andavam acertados, eles andavam em linha reta, porque eles andavam cumprindo aquilo que os mandamentos, aquilo que os preceitos do Senhor era ditado para eles, amém? Exaltado é o nome do Senhor. A oração é a chave da vitória. Aleluia, sacerdote, irmão, para quem não sabe o que é sacerdote, o significado de sacerdote é aquele que se sacrifica, ou também pode ser o intermediário entre o homem e Deus. E Zacarias, ele era um homem que estava se sacrificando, era um intermediário entre o povo e a Deus, entre o povo e a Deus. É diferente do profeta, porque o sacerdote é o intermediário entre o povo e Deus. O profeta é o intermediário entre Deus e o povo, entre Deus e o homem. O sacerdote, ele pega de baixo e manda para cima. O profeta pega de cima da parte de Deus e manda para baixo. Aleluia, eu quero ser profeta de Deus aqui esta noite na sua vida. Exaltado é o nome do Senhor. Aleluias. Queridos, e voltando aqui para a nossa mensagem, Zacarias era um sacerdote. E o que me chama a atenção é que esse homem era um homem que orava. Diz a Bíblia que ele estava ali cumprindo o seu sacerdócio na presença do Senhor, no santuário. E Zacarias entra na presença de Deus para orar. Exaltado é o nome de Jesus. E quando ele entra ali na presença de Deus,
Aleluia, ele era um homem que orava, queridos, e o que eu aprendo aqui é que ele estava orando, aleluia, quando ele entrou para queimar incenso. Para quem não sabe, queimar incenso é oração, é orar diante de Deus, exaltado é o nome do Senhor. E diz que quando ele estava queimando ali incenso, aleluia, o anjo do Senhor apareceu para ele, querido, e ele ficou perturbado, ele ficou turbado, aleluia, exaltado é o nome do Senhor. E de repente, quando o anjo do Senhor apareceu para ele, igreja, ele falou, aleluia, o anjo falou: Zacarias, não temas, porque Deus ouviu a tua oração, exaltado é o nome do Senhor. E quando eu comecei a meditar sobre isso, eu comecei a pensar comigo mesmo: eu preciso orar mais, eu preciso buscar a presença de Deus, queridos, porque para um sacerdote na época, o sonho daquele homem era ter filho, e sua mulher Isabel era estéril, ela não podia ter filho. Imagina um sacerdote, querido, não tem filhos, não tem filhos que vão dar continuidade à sua linhagem, continuidade ao seu sacerdote. Eli tinha filhos para dar continuidade ao sacerdócio de Eli, mas aqui eu vejo um homem que servia ao Senhor, eu vejo um homem que orava diante de Deus, aleluias, mas não tinha filhos. E Deus falou forte no meu coração: eu posso ser um sacerdote, eu posso ser crente, mas eu não estou imune de problemas, eu não estou imune de faltar algumas coisas na minha vida. Era um homem de Deus, era um homem que andava irrepreensível, era um homem que agradava a Deus, que servia ao Senhor, mas estava faltando uma coisa em sua vida. Eu não sei o que está faltando na sua vida, querido. Talvez você está aqui hoje como aquele sacerdote. Talvez você tenha se sacrificado pela vida de alguém, pagado o preço, orado pela vida de alguém, como o sacerdote se sacrificava pela vida do povo. Aleluia, exaltado é o nome de Jesus. E talvez você tenha orado, tenha buscado, mas talvez está faltando algo na sua vida. Talvez tenha ainda algum sonho que não foi realizado. Talvez você está vivendo um problema. E a Bíblia diz que ambos, querido, eles já eram avançados em idade. Talvez você está há muitos anos na casa do Senhor, se sacrificando, cumprindo o seu papel de obreiro, cumprindo o seu papel de levita, cumprindo o seu papel de adorador na presença do Senhor. Mas talvez ainda você não alcançou aquilo que você gostaria de alcançar. Aleluias, mas eu quero dizer para você, queridos, que o crente que ora, o crente que adora, o crente que paga preço, a qualquer momento, na hora que ele estiver orando, na hora que ele estiver de joelho, pode ser dado uma ordem do céu, da parte do Senhor, e Deus pode responder a sua oração e trazer aquilo que está faltando, aleluias, para completar a sua alegria. Exaltada é o nome de Jesus. E assim foi feito, querido, enquanto aquele homem estava orando. O anjo apareceu para ele e falou para ele que a oração dele foi ouvida. Exaltado é o nome de Jesus. Eu falei: eu preciso orar mais, porque tem muitas coisas que eu quero alcançar que eu ainda não alcancei. Às vezes a gente se sacrifica pelo povo, se sacrifica pela nossa família, por algumas almas perdidas, mas está faltando algo dentro da nossa própria casa. Aleluias, mas eu quero te dizer, queridos, que o crente que ora, Deus aparece na causa dele. O crente que ora, ele não passa, ele não morre frustrado, porque o crente que ora, o crente que adora ao Senhor, Deus aparece qualquer hora na vida dele, porque aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Exaltado é o nome de Jesus. Aleluias, glorifica a Ele, porque Ele está neste lugar. Exaltado é o nome de Jesus. Ele está aqui, irmão. Ele está aqui. E Zacarias entrou ali e foi ouvida a oração de Zacarias, querido. Exaltado é o nome de Jesus. E eu aprendi que o crente, aleluia, o crente mesmo ele estando com problema, o crente mesmo se ele for um sacerdote, se ele for um pastor, se ele for um diácono, se ele for um evangelista, não importa o que ele seja, aleluia, se ele tem que ser um crente que ora, ele tem que ser um crente que adora, porque quando ele adora o Senhor, aleluia, Deus não vê a posição dele, Deus não vê o nome que está sobre ele, não vê o título, não vê se ele é pastor, não vê se ele é diácono. Deus vê essa oração e adoração dele está subindo, aleluia, exaltado é o nome de Jesus, está subindo com sinceridade,
Aleluias, continua sacrificando, continua pagando preço pela vida de alguém, aleluias, porque enquanto você paga o preço pela vida de alguém, enquanto você está fazendo o papel de sacerdote, Deus também está vendo a sua necessidade, Deus também está preocupado com aquilo que está faltando para alegrar a sua vida. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Ainda, aleluias, dentro da mensagem eu gostaria que algum irmão, por favor, aleluias, abrisse a palavra de Deus comigo, em primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, aleluias, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, Deus está neste lugar, querido, Deus hoje está trazendo orientações para as nossas vidas, exaltado é o nome de Jesus, capítulo 1, versículo 10, exaltado é o nome de Jesus, Deus está aqui. Aleluias. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. E eu vou ler alguns outros versículos adiante. Aleluia. Eu queria que algum irmão pudesse ler o versículo 10 em tonalidade um pouco alta, por favor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém. Eu gostaria que você pudesse ler mais uma vez, por favor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém. Exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. E no versículo aqui, queridos, no versículo 12 em diante, diz assim: e continuando ela a orar perante o Senhor, perante quem, igreja? Ela estava orando perante Eli? Ela estava orando perante quem? Ela estava orando, continuando ela a orar perante o Senhor. Eli observou a sua boca, porquanto Ana falava no seu coração, só se movia os seus lábios e não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Mas Ana respondeu, eu vou pular por 15, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho e nem bebida forte, porém derramei, aleluias, a minha alma perante o Senhor. Exaltado é o nome do Senhor. E no 17 diz assim, então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Aleluias, aleluia. E é o que disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e já não era triste o seu semblante. Exaltado e engrandecido é o nome do Senhor. Querido, nós sabemos muito bem essa história, é muito conhecida essa passagem daquele varão chamado Elcana, que tinha duas esposas, uma chamava Penina e a outra chamava Ana, e eu estou dentro da mensagem porque Ana tinha o mesmo problema do que a mulher de Zacarias. Ana também era uma mulher estéril. Exaltado era o nome do Senhor, engrandecido é o Senhor para sempre. Querido, e o que me chama a atenção que eles, todo ano eles iam, aleluias, adorar ao Senhor. Todos os anos eles iam para Siló, ali adorar ao Senhor no santuário do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor. E o engraçado, queridos, que quando após o seu esposo ter ali sacrificado, ter ali feito o que ele deveria fazer ali naquele local, Ana entra para dentro do santuário. Aleluia. E o que diz aqui no versículo 10, ela pois com amargura, ela chegou, querido, o que me chamou a atenção é que Ana chegou dentro do santuário amargurada. Ela chegou dentro do santuário, o presbítero Eli, com tristeza na alma. Ela chegou dentro da casa de Deus, aonde havia a presença de Deus. Ela chegou com a alma amargurada, ela chegou ali cansada, ela chegou oprimida, ela chegou ali com um grande problema dentro da casa do Senhor. Querido, só que ela estava no lugar certo. Ela estava dentro da casa do Senhor. Exaltado é o Senhor, engrandecido é o nome do Senhor. Queridos, e o que me chama a atenção é que quando aquela mulher estava orando, diz a Bíblia também que ela chorou, e ela chorou foi muito, ela se derramou na presença de Deus. E sabe o que Deus está querendo de mim e de você? É que nós entramos no santuário, e é que nós choramos na presença dEle, e que nós possamos, queridos, amados irmãos, aleluia, nós possamos nos derramar na presença de Deus. Muitos de nós entramos na presença do Senhor, querido,
e não alcançamos o nosso milagre, não alcançamos aquilo que precisamos, é porque não fazemos como Ana, é porque nós não nos derramamos, nós ficamos às vezes muito distraídos com o que está acontecendo do lado, com o que está acontecendo lá atrás, lembrando de coisas que vai acontecer amanhã, mas ela não, porque ela sabia do que ela estava precisando, e ela sabia que a quem ela estava orando podia realizar o milagre na vida dela. Então ela começou a derramar. Eu creio que ela pensou: é o meu momento com ele, eu sei que ele pode, eu sei que ele é Deus, eu sei que ele pode todas as coisas, e ela começou a derramar na presença de Deus. E Deus não consegue ver lágrima sincera, queridos. Deus não consegue ver pessoas que se derramam, que se jogam na presença dele com sinceridade. Ana derramou com sinceridade e falou: Senhor, estou aqui na tua casa, estou aqui na tua presença, mas sou uma mulher amargurada. Eu estou frustrada, eu quero ser mãe. E Penina ficava ali, ficava ali irritando Ana, porque ela não podia ter filho. Aleluia. Talvez você está sendo irritado em alguma situação da sua vida, porque talvez você ainda não tenha aquilo que você gostaria de ter. Talvez você vê alguns irmãos ou alguém com uma situação em alguma área melhor do que a sua, e você queria estar também daquela forma, e talvez você olhe e fique um pouco desanimado. Eu quero te dizer, o segredo, querido, é derramar na presença do Senhor. O segredo é chorar, é derramar lágrima. O segredo não é entrar de qualquer maneira, o segredo é entrar com sinceridade na presença de Deus. O segredo é se derramar na presença do Senhor. Exaltado é o nome de Jesus. Queridos, e o que me chama muito a atenção é que ela não queria comer. Ela estava deprimida, ela estava um pouco frustrada, ela não queria comer. Aleluia, mas ela entrou na presença de Deus. E após ela ter conversado com Eli achar que ela estava, o sacerdote Eli achar que ela estava embriagada, ela disse que não. E ela falou com ele: então lhe responde: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Eu quero dizer, eu quero tomar o lugar do sacerdote Eli, e quero ser profeta de Deus, querido, na sua vida nessa noite. Exaltado é o nome de Jesus. Que o Deus de Israel conceda aquilo que você está precisando esta noite. Você que entrou aqui para derramar as tuas lágrimas na presença de Deus, que o Deus de Israel venha honrar a sua oração, que o Deus de Israel venha mostrar para você que ele tem compromisso com quem ora, que ele tem compromisso com quem anda irrepreensível, ele tem compromisso com quem vai para Siló, com quem vai para o santuário adorar, e ele conceda aquilo que está faltando na tua vida. Exaltado e engrandecido é o nome dele para sempre. Aleluias. Queridos, e diz assim no versículo 18, ela respondendo para ele: ao que disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi e ao seu caminho, e comeu, e já não era triste o seu semblante. Exaltado é o nome do Senhor. É bem aqui, eu não sei se você captou, mas há uma revelação da paz de Deus. Querido, aquela mulher entrou amargurada na presença de Deus. Ela entrou amargurada, ela não comia, ela não queria beber, não queria comer, ela estava triste. Mas diz a palavra do Senhor, que depois que ela orou, depois que ela conversou com o sacerdote lançou uma palavra profética, o sacerdote lançou uma palavra de esperança, lançou uma palavra de ânimo, e falou com ela que o Deus de Israel conceda a sua petição. Aleluia. Diz a Bíblia que ela levantou, ela comeu, e o que me chamou a atenção, o seu semblante já não era mais triste. E bem aí o Senhor Deus falou comigo, que você, queridos, muitas das vezes nós entramos no santuário, e entramos com alguns problemas, entramos com algumas dificuldades, entramos tristes, mas eu quero te dizer, o crente que ora, o crente que entra na presença de Deus, ele entra triste, ele entra sem vontade de comer, mas depois que ele recebe uma palavra de ânimo, depois que ele recebe uma palavra da paz de Deus, ele ergue a cabeça, ele sacode a poeira, e ele começa: não, eu sou mais do que vencedor, eu vou vencer essa luta, Deus vai me dar vitória, aleluia. E o semblante dele já não é mais triste, porque o crente que ora, ele entra triste, mas ele sai alegre da presença de Deus.
Engrandecido é o nome dele. Ele está aqui para te honrar esta noite, irmão. Ele está aqui para te honrar, querido. Deus tem compromisso com crente que anda irrepreensível. Deus tem compromisso com mulheres que andam. Deus não tem compromisso, queridos, com mulheres faladeiras da vida dos outros. Deus não tem compromisso com homem que fica falando da vida dos outros. Deus tem compromisso com crente irrepreensível. É com crente que não precisa estar na sala do pastor, queridos. É com crente que não precisa estar sendo chamado direto na sala do pastor para andar em linha reta. Porque antes de ter respeito ao pastor, ele tem respeito ao Senhor dos senhores. Aleluias, exaltado é o nome do Senhor. O crente que ora, querido, automaticamente ele é irrepreensível. O crente que ora, ele tem intimidade com Deus e Deus fala com ele. O crente que ora, ele entra no santuário triste, mas sai alegre, sai de cabeça erguida, porque o crente que ora, ele fala com Deus e Deus também fala com ele. Exaltado é o nome do Senhor. Queridos, e ainda, eu passeando um pouco na Bíblia, eu gostaria que os irmãos pudessem abrir a palavra de Deus comigo em Daniel. Aleluias, Daniel capítulo 6, no versículo 10. Eu gostaria que mais algum irmão, por favor, pudesse ler para mim. Deus está neste lugar, querido. E eu não estou aqui falando, só um minuto, por favor. Eu não estou aqui falando, querido, de um crente que só frequenta a campanha de oração. Eu não estou aqui falando, isso também é muito importante, frequentar a campanha de oração, mas eu estou falando aqui, Deus está falando para nós nessa noite que Ele tem compromisso, é com crente que tem vida de oração, amém, igreja? Exaltado é o nome do Senhor. Exaltado é o nome do Senhor. Queridos, o que me chamou a atenção aqui, mais uma vez, eu vejo o compromisso de Deus com o crente que ora, com o crente que tem compromisso com Deus, com o crente que adora o nome do Senhor. Aleluias. Queridos, Daniel, ele tinha um espírito de excelência. Daniel era um homem que ele orava 3 vezes por dia, diz a palavra de Deus. Era um homem de oração. Daniel não era um homem que ia na campanha de oração, queridos. Daniel era um homem de oração. Era um homem que tinha vida, que tinha intimidade com o seu Deus. Exaltado, e é isso que nós precisamos. Queridos, e diz a Bíblia que porque ele tinha um espírito de excelência, tudo que ele punha a mão dava certo. Tudo que, quando precisava de ser um sonho interpretado, ele interpretava porque ele tinha intimidade com o Senhor. Exaltado é o nome do Senhor. Nada era difícil para Daniel, porque Daniel era um homem que tinha intimidade com Deus. E o homem que tem intimidade com Deus, o homem que ora, ele não vê a dificuldade. O homem que ora, ele vê a bênção por trás da dificuldade. Aleluia. Agora o homem que está na carne, querido, o homem que não ora, ele só vê, evangelista, ele só vê a dificuldade. Tudo que você fala para ele, ele vê a dificuldade. Ah, mas é muito longe. Ah, mas não dá certo. Agora, o homem que tem intimidade com Deus, o homem que ora, queridos, aleluias, ele vê a bênção por trás da dificuldade. Porque Deus, é isso que Deus faz com o homem que ora. Deus, aqui está a dificuldade na sua frente. E atrás da dificuldade está a sua vitória, está a sua bênção. E Deus faz a dificuldade afastar. E o homem que tem intimidade com Deus, ele enxerga a sua bênção. Ele enxerga a sua vitória. Exaltado é o nome do Senhor. Engrandecido é Ele para sempre. Eu estou sentindo a presença dEle aqui. E não é hipocrisia, eu estou sentindo Ele aqui. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está comigo, Ele está com você, Ele está com a sua família. Ele é Deus de longe, mas também Ele é Deus de perto. Ele é Deus de todos os lugares ao mesmo tempo. E Ele está aqui. Queridos, e por Daniel ter um espírito de excelência, exaltado é o nome do Senhor. Tudo que ele fazia, ele era notado. Ele sempre estava numa posição mais elevada, porque ele era um crente que orava, ele era um crente que tinha intimidade com Deus. Mas você sabia que às vezes, quando Deus começa a nos exaltar, quando Deus começa a nos colocar em algumas posições melhores, você sabia que tem alguns satrapas por aí, aleluia, tem alguns governadores por aí, aleluia, que ficam com ciúmes, que ficam com inveja daquilo que Deus faz
na vida da gente. E foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel tinha um espírito de excelência, ele era obediente, ele era íntegro. Diz que ele era fiel ao rei, ele era fiel a Deus e também era fiel ao rei, querido. Exaltado é o nome do Senhor. Ele era fiel lá em cima e era fiel cá embaixo também. Amém? Tem gente que quer ser fiel com Deus, mas aqui está com problema aqui na esquerda, está com problema ali na direita. Daniel não, ele estava bem aqui. E é por isso que quando ele orava aqui, ele tinha crédito lá em cima também. Exaltado é o nome do Senhor. E os invejosos, queridos, aqueles que tinham ciúmes da vida de Daniel, porque tudo que ele fazia dava certo, porque o rei dava para ele lugar, uma posição mais elevada, porque ele era fiel. Então ali se levantou alguns invejosos. Ele foi levantado, aleluia, como um dos presidentes, e tinha mais 2 presidentes ao lado dele, e mais alguns satrapas, aleluia, alguns governadores, aleluia. Então eles tinham inveja de Daniel. Queridos, agora você vê, por causa de um homem que ora, foi lançado um decreto, a inveja de homens que estavam ao redor de Daniel, que não aguentava ver a bênção na vida de Daniel, a inveja, os ciúmes de algumas pessoas que não aguentava ver ali a bênção na vida de Daniel, foi levantado, inventaram, queridos, um decreto, fizeram o rei aprovar um decreto que ninguém podia orar a algum Deus e não podia fazer nenhuma petição a homem nenhum se não fosse o rei. E eles falam, sabe o que eles falaram? Eles falaram assim, nós temos que arrumar um jeito de pegar esse Daniel. Nós temos que atrapar alguma cilada para ele. Mas eles falam assim, não tem como pegar ele, porque tudo que ele faz dá certo. Ele é fiel, ele se sobressai sobre nós. Daniel se sobressaía sobre os 2 presidentes que estavam do lado dele, querido. Porque Deus estava com ele, como Deus estava com José. E como Deus está comigo, como Deus está com você também. Exaltado é o nome do Senhor. E, querido, foi lançado ali um decreto, é o que me chamou a atenção, que diz a palavra do Senhor, que Daniel, quando ele ficou sabendo daquele decreto, ele subiu para o seu quarto, onde as suas janelas estavam abertas para o lado de Jerusalém. E diz a Bíblia, querido, que Daniel, diz a palavra de Deus diz que ele estava deitado. Amém, igreja? Amém? Não. Diz a Bíblia que ele estava deitado? Hã? Queridos, Deus falou forte no meu coração. Daniel estava de joelhos. Ele estava orando ao Senhor, diz a Bíblia, como ele costumava fazer. Ele não estava orando só no momento da adversidade, não, querido. Daniel, ele não foi para a oração só porque a dificuldade chegou na vida dele, não. Daniel, ele não foi para a campanha da oração porque ele estava passando problema na vida financeira, porque ele estava passando, não. Daniel, diz que ele foi orar ao Senhor de joelhos como costumava fazer antes. Exaltado é o nome do Senhor. Eu vejo aqui que é um crente que tinha vida de oração. Agora, sabe por que Deus está apertando muitos de nós, irmãos? Sabe por que Deus está apertando muitos de nós? É para a gente orar mais. Você sabe por que muitos têm passado muitos problemas? É porque não está sendo como Daniel, querido. Só vai para a oração quando está passando aperto. Só vai para a presença de Deus adorar e suplicar e fazer petições a Deus quando está apertado, quando a coisa está apertada, quando está difícil, quando está doente, quando a porta está fechada. Mas Daniel não, diz a Bíblia que ele foi orar, tinha um decreto, aleluia, tinha um decreto, ele foi orar, mas como ele costumava fazer antes. Amém, irmãos? Não vamos fazer, queridos, como muitos têm feito, não. Vamos ter uma vida de consagração diante de Deus. Vamos ter uma vida de oração, exaltada é o nome de Jesus. Deus está falando, Deus está usando a minha boca para falar com você e falar comigo ao mesmo tempo esta noite. Aleluia, exaltado é o nome de Jesus. Se você for um crente que tem compromisso com Deus, um crente que tem vida de oração, quando você orar, Deus assina embaixo, querido. Homem que tem compromisso com Deus, eu disse na 5ª confraternização que nós tivemos entre obreiros, eu disse, homem que tem compromisso, que anda com integridade, tem que tomar, pastor, até cuidado no que fala, porque o que ele fala, Deus assina embaixo. Tem que pensar até para falar. Agora tem muitos que falam, meu irmão, que Deus não ouve. Por quê? Não tem compromisso com Deus. Quer estar bem lá em cima, mas aqui embaixo está deixando a desejar em algumas áreas, em algumas coisas. Amém, irmão? Vamos consertar o nosso altar, porque Deus tem vitória para as nossas vidas.
Vamos consertar as nossas vidas, porque o Senhor tem vitória para o povo dele, querido. Deus, na história, querido, do povo de Israel, a gente sempre vê que Deus sempre tem um caminho de vitória para o seu povo. E Deus tem um caminho de vitória para a sua vida. Deus tem um caminho de vitória para a sua família. Deus tem um caminho de vitória para nós, queridos. Aleluia, mas é preciso colocar no prumo. É preciso andar na direção que Ele quer, querido. Tem muitas pessoas que estão igual o povo daquela época. Está dando volta diante do deserto. Está rodando. Está próximo de chegar a vitória, está próximo de chegar a sua bênção, aleluia, mas não alcança, querido, porque está murmurando, porque está saindo fora da direção que Deus quer que ele esteja. Mas o crente que ora, ele anda na direção de Deus, amém, igreja? Queridos, e foi lançado aqui o decreto para Daniel, mas ele foi orar ao Senhor, aleluia, e exaltado é o nome do Senhor. E o que me chamou muita atenção, que o rei gostava tanto de Daniel, porque Daniel era fiel lá em cima, mas era fiel aqui embaixo também. O rei gostava tanto de Daniel que aquele decreto era preciso que fosse cumprido. O rei não queria que Daniel passasse aquela situação, porque ele era muito amado do rei, porque ele era fiel. Mas ele não pôde evitar, porque ele foi pressionado e era irrevogável o decreto, e ele não podia. E o que me chamou muita atenção, que diz, querido, que até o rei, ele jejuou em prol da vida de Daniel. O rei agradava tanto de Daniel, Daniel tinha tanto espírito de excelência na vida dele, que o rei que lançou o decreto, ele estava jejuando, aleluia, para que o Deus de Daniel pudesse livrar Daniel. Exaltado é o nome do Senhor. Queridos, e ao amanhecer, o rei pela noite perdeu o sono, porque ele sabia quem era Daniel. Daniel era homem de coragem, Daniel era homem que estava, era fiel do lado do rei. Aleluias, o seu rei está aqui essa noite, irmão. O seu rei está sondando o seu coração. O seu rei está te vendo quando você está saindo da sua casa. O seu rei está te contemplando quando você está vindo do trabalho. O seu rei está te contemplando quando você está falando para ele: Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, eu estou cansado. Até quando eu vou passar por essa situação? O seu rei, aleluias, ele está contemplando a sua vida. Aleluias, porque você e eu somos muito amado, aleluias, do nosso rei. Exaltado é o nome de Jesus. Ele está aqui. E pela manhã, querido, e pela manhã, o rei ficou surpreso, porque ele foi ali e ele gritou: ó Daniel, tomara que o seu Deus pudesse ter te livrado. E aleluia, e saiu uma voz lá de dentro do buraco, irmão, lá de dentro da cova, lá da morte, querida, onde não podia escapar, saiu uma voz: aleluias, exaltado, ó rei, aleluias, eu fui achado inocente diante dele e diante de ti também. Exaltado é o nome do Senhor. E ele enviou o seu anjo, e o seu anjo fechou a boca dos leões, e nada me aconteceu. Exaltado é o nome do Senhor. O crente que ora, Deus fecha a boca do leão. O crente que ora, ele pode até ir para dificuldade, ele pode até ir para a cova, aleluias, mas Deus com mão forte arranca ele de lá, para a glória do nome dele. Exaltado é o Senhor. E Daniel saiu, querido, e assumiu ainda uma posição mais elevada, porque o crente que ora no momento certo: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no seu tempo ele vos exaltará. O crente que ora, ele vai para a cova, mas quando ele sai da cova, Deus exalta ele para a glória do nome do Senhor. Exaltado é o nome do Senhor. Querido, estou encerrando. Eu gostaria que o último irmão, por favor, abra comigo a Bíblia em Êxodo, no capítulo 17. Exaltado é o nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Meu Deus, meu Salvador. Engrandecido é o Senhor para sempre, querido. Se você ainda não é como Daniel, se você só ora nos momentos de dificuldade, passa a ter vida com Deus, querido. Passa a ter uma vida de oração constante. Uma vez nós estávamos numa reunião de casais e havia ali 18 casais. E foi feita uma pergunta ali: eu quero saber quantos casais que aqui estão, qual deles eles têm vida de oração juntos, qual deles oram antes de dormir junto, qual deles tomam café da manhã e oram junto. Queridos, no meio de 18 casais, tinha 2 casais que oravam juntos. Tinha somente 2 casais que oravam juntos.
E eu não falo isso para me engrandecer, eu falo isso para a glória de Deus, porque eu tenho aprendido a cada dia o caminho da vitória. E eu, para a glória de Deus, e minha esposa, nós éramos um desses casais que estava ali, que orávamos junto, como oramos juntos todos os dias antes de deitar, oramos juntos todos os dias antes de sair para trabalhar, tomamos café e oramos juntos para a glória do Senhor. Porque se dois concordarem a respeito de qualquer coisa aqui, assim será feito. Amém? Alguém poderia ler, por favor, para que eu possa encerrar a minha mensagem? Êxodo, capítulo 17, no versículo 11. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Exaltado é o nome de Jesus. Queridos, aqui eu vou fechar a minha mensagem. E diz aqui a Bíblia, queridos, que quando Moisés deu a ordem para Josué para pelejar contra os amalequitas em Refidim, e o que aconteceu? Moisés, queridos, ele foi para o monte da oração, ele foi orar. E o que me chamou aqui a atenção, Deus falou forte ao meu coração, que enquanto Moisés, querido, ele estava com as mãos levantadas, aleluia, eu gostaria que você pudesse levantar a sua mão esta noite, exalte ao nome dele, engrandece o nome dele, porque enquanto você está com a sua mão levantada, querido, você vai vencendo as dificuldades, você vai vencendo as batalhas, você vai guerreando, ele vai te dando vitória. Por isso levante a sua mão, diga uma palavra de adoração, diga uma palavra para ele, exalte a ele nesta noite. Exaltado, Senhor, é o teu nome, engrandecido Deus, aleluia, Deus de Israel, exaltado é o teu nome para sempre, amém. Exaltado é o Senhor. Queridos, eu quero fechar essa mensagem, aleluia, eu gostaria que você pudesse ficar de pé, que toda a igreja pudesse ficar de pé. Eu vou encerrar essa mensagem fazendo uma oração, mas eu quero te dizer, querido, se você subiu para o monte da oração, não desce lá. Sabe o que Deus falou no meu coração? Moisés, pastor, ele só saiu de lá quando o povo derrotou Amaleque ao fio da espada aqui. Sabe o que está acontecendo? Você até foi para o monte da oração, você até foi para o monte do jejum, mas você não permaneceu lá, querido. E a vitória, enquanto a mão está levantada, Deus vai te dando vitória aqui embaixo. Enquanto você está com a mão levantada, Deus vai te dando vitória. Mas quando a sua mão começa a baixar, quando o desânimo começa a te pegar, você não quer mais orar, você não quer mais jejuar, você não quer mais ler a palavra, aí a luta começa a se travar e fica mais forte, e você começa a perder a batalha. Amaleque começa a vencer. Amaleque representa a pessoa do diabo, e ele começa a vencer, mas eu quero te dizer, se a sua mão está fraca, o Espírito de Deus vai levantar a sua mão esta noite. Se a tua mão está fraca, você fala: irmão, mas eu estou muito cansado, é muitos anos de luta, e por isso que a minha mão vai baixando aos poucos. Eu quero dizer, a pessoa bendita do Espírito Santo, ela está aqui para levantar a sua mão, aleluia, exaltado é o Senhor. A pessoa do Espírito Santo, Rabanjuí, Candarablai, Colchou, Maná, Arabanjuí, a pessoa bendita do Espírito de Deus, ela está aqui para levantar a tua mão, exaltado para sempre, é o nome de Jesus. Não abaixa a sua mão, igreja, não abaixa, não pare de orar, não pare, não desça do monte sem a sua vitória, não desça do monte sem ver a sua família convertida, não desça do monte sem ver a sua saúde restaurada, não desça do monte sem ver o seu casamento restaurado, não desça do monte, aleluia, Arabanjuí cantou, Rabalambanagas, aleluia, não desça do monte, querido, sem a sua vitória, não abaixe a mão. Amaleque quer derrotar a sua família, Amaleque quer destruir o seu casamento, aleluias, mas eu quero te dizer, se você levantar a sua mão, se você continuar com a sua mão levantada, Deus vai passar Amaleque aos fios da espada. Deus vai colocar a situação no controle das suas mãos para a glória do nome dEle. Aleluias, eterno e glorioso Deus. Meu Deus, eu quero orar junto com a tua igreja. Meu Deus, como aquele sacerdote também, meu Deus, eu tenho as minhas necessidades, a tua igreja tem as suas necessidades, mas eu quero, Senhor,
Eu quero, meu Deus, apresentar. Apresente, querida, a sua necessidade. Zacarias estava apresentando também a necessidade dele a Deus. Qual é a sua necessidade? Comece a apresentar. Faça como Ana, chora na presença de Deus. Apresenta a sua dificuldade, não é impossível para Deus. Comece, querida, a apresentar a sua dificuldade diante de Deus. E com certeza, aleluias, Ele vai ouvir a sua oração. Ele vai ouvir a sua oração. Exaltado é o Senhor. Aleluia. Oh, bom é estar na tua presença, Senhor. Teu servo ministrou a tua palavra, nós recebemos com alegria. Continua abençoando a ele, Senhor, a sua esposa. Continue conosco, nos ajudando, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Toma o seu assento, querido, nós vamos cantar um corinho aqui para nós terminarmos. Deus continue abençoando o diácono Cleison, dando vitória. E vamos cantar aqui um corinho quando nós vamos ofertar também, em nome do Senhor Jesus.